possível a gente continuar depois dos nossos maiores erros? É possível a gente recomeçar com leveza e alegria depois de um grande tombo? É possível refazer a história da nossa vida, mesmo depois de passar por caminhos extremamente dolorosos? Olá, meu nome é Maíra Rizu Shark e esse é o seu mais novo canal predileto. Hoje eu quero falar com vocês sobre recomeços, sobre o chamado da vida, o chamado da nossa história para apertarmos o reset. Eu não sei a história individual de cada um de vocês, mas eu tenho certeza que todos, ou pelo menos a maioria aqui, já passou por momentos que te fizeram realmente duvidar da existência da luz no fim do túnel. Pode ter sido uma grande perda, pode ter sido uma grande desilusão, pode ser uma rasteira, um golpe, uma doença, mas seja o que for, isso não te define. Cada degrau que você tem que descer para depois subir de novo é uma lição que você precisa aprender e poder voltar mais forte. E é possível sim continuar depois dos nossos maiores erros. A vida de ninguém é definida por uma história, seja de fracasso ou de sucesso. O grande desafio mesmo, gente, é esse desapego. É deixar ir embora aquela sua versão, sabe, a versão antiga, para que outra mais forte tome o seu lugar. A Matrix, já de cara, é castradora. Ela sim te rotula, te faz acreditar na impossibilidade de reconstrução, de recomeços. Gente, é assim que a banda toca aí fora, não é? Quantas pessoas passam a vida estigmatizadas por um único tropeço cometido há não sei quanto tempo? Existe essa lei invisível que proíbe certas pessoas de voltar a sonhar, de voltar a viver. E essa lei é crença. É uma crença que, de certa forma, todos nós carregamos. Julgamos os outros e nos julgamos também. Não perdoamos os outros e também não nos perdoamos. E esse é o maior erro. Teu erro deve servir como um marco, como um GPS, como aquele PIN, sabe, que a gente coloca no mapa para dizer, opa, passei por aqui e agora eu vou escolher não passar mais por esse trajeto. E é aí que apertar o reset se faz necessário. É necessário recomeçar, se dar essa nova chance. Por isso, não importa onde você esteja agora, se você tá no auge, se você tá na dúvida por onde ir, ou se você tá no fundo do poço, recomeçar é sempre possível. E pode ser leve. Pode ser até divertido, gente. Olha, quando eu saí do video show, muita gente viu como um fracasso. Eu mesma, vi por muito tempo como um fracasso. E por muito tempo eu vaguei, gente, buscando uma resposta. Buscando fora de mim uma resposta. E hoje, gente, quando eu olho pra trás, eu agradeço. Porque eu entendo, gente, que aquilo que foi meu primeiro grande reset, era o universo me empurrando pra direção certa, sabe? Se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram naquela época, eu não estaria aqui. Eu não teria feito esse mergulho interno. Eu não teria identificado um padrão, algo que sempre vinha se repetindo na minha vida, mas que acontecia ali em menor proporção. E eu acabava passando por cima, não dava importância. Eu ter chegado à apresentadora do video show e depois, por questões realmente não resolvidas minhas internas, crenças, paradigmas que eu nem sabia que eu tinha, grande processo de autossabotagem, eu ter levado esse tombo e me ver mais uma vez tendo que recomeçar, pra mim ali foi um grande ponto de virada. Porque a vida é assim, gente. Você precisa aprender lições. Mas não é lição, não é um castigo de um grande Deus supremo, externo, um ser que fica ali jogando testes, desafios. Ah, vou dar uma rasteira aqui pra ver se ele levanta. Quanto tempo que ele levanta? Vou cronometrar aqui. Não, nada disso. O nosso próprio espírito, a nossa grande consciência infinita e multidimensional, que se prontifica a viver todas essas experiências. Somos o todo, gente, experienciando tudo, essa existência cheia de altos e baixos. Mas o grande cerne da questão é como você vai passar por esses altos e baixos. Você vai ficar agarrado no pêndulo, sofrendo essa movimentação toda, sendo jogado para cima e para baixo, para lá e para cá, ou você vai observar esse movimento todo e aprender com ele. Eu sempre fui resiliente, sabe? Eu sempre caí e sempre me preparei muito rápido para começar tudo de novo. Mas se você não tá realmente num processo de autoconhecimento, num processo de reprogramação mesmo do seu subconsciente, você vai, apesar da resiliência, carregar marcas, feridas e vai ver sua energia sendo drenada, sendo minada pouco a pouco. E aí, de repente, você que é uma pessoa super alegre, uma pessoa super enérgica, vai se vendo, vivendo, sabe, uma vida amargurada, passando os dias de forma desmotivada. De repente eu tô aqui e tô falando de você. De repente você já tá sendo essa pessoa, tá super se identificando com isso. Mas mesmo se eu estiver falando de você, mesmo você, se chegou nesse lugar, saiba que isso não te define. Que mesmo assim,
Mesmo no mais fundo dos poços, você tem todas as ferramentas e tem todo o direito de se reconstruir e se tornar a versão poderosa, alegre, cheia de vida que você um dia almejou ser. E de repente que um dia você já foi. E eu acho que o primeiro passo, que foi algo que eu demorei a tomar, é a autorresponsabilização. É a convicção de que tudo que acontece, seja bom ou ruim, no nosso julgamento, né? Porque os acontecimentos são neutros, gente. Não existe esse bom e ruim. A gente que coloca essa definição. Existe sim eletromagnetismo, existe ressonância, existe causa e efeito, mas se os acontecimentos que eu tenho julgado como ruins têm se repetido na minha vida, a responsabilidade é minha. Assim como diante dos acontecimentos que eu julgo bons, a responsabilidade também é minha. Porque seja de forma consciente ou inconsciente, eu escolhi aquela realidade. E quando a gente fala de recomeço, parece que você perdeu tudo e vai ter que começar praticamente do zero. E a Matrix faz você acreditar que é assim. Exatamente para você ficar ali sem forças para dar o primeiro passo. Mas não é bem assim que acontece. Primeiro que a gente nunca perde. Nada que vivenciamos, nada que aprendemos, nada que passou na nossa vida, nenhuma experiência foi em vão. As coisas não vão simplesmente sumir, se dissipar no ar. Quando eu me tornei mãe, por exemplo, foi outro recomeço. Eu me perdi de mim por um tempo. Eu achei que eu tivesse mesmo sumido. Que aquela Maíra que eu conhecia, que ela realmente tinha deixado de existir. Porque por um tempo eu me desconheci. Eu me desconectei. Mas nesse processo, quando foi o momento de eu me reencontrar, eu me reencontrei muito mais forte. Foi um reset que me fez renascer muito mais divina. Mas porque eu escolhi dar foco ao que estava começando, ao invés de ficar olhando para aquilo que estava acabando. E esse ano, depois disso tudo, esse ano ainda teve um incêndio, gente, um incêndio no meu apartamento. Meu apartamento pegou fogo literalmente. Poderia ter sido um trauma, uma grande tragédia, mas no meio daquele caos, eu era o observador, enxergando as infinitas possibilidades. Eu só respirei, agradeci e continuei. O que muita gente não entendeu. Mas é isso, quando a gente fala das coisas espirituais, das coisas invisíveis, a maioria não entende mesmo. Mas afinal, o que é realmente apertar o reset? É mais do que recalcular a rota, gente. Apertar o reset é abrir espaço. É aumentar o seu mapa, é expandir. Não é só tomar outro rumo, mas é enxergar um espaço de variantes, como diz no Transurfing. E surfar, deslizar pelas realidades que mais te trazem entusiasmo. Resetar não é fracassar. É reconhecer que aquela versão sua já deu o que tinha que dar. E as coisas estão sempre se transposicionando, estão sempre se transmutando. E às vezes, gente, não precisa acontecer nada externo, nada grandioso, nada tão caótico quanto um incêndio na sua vida. Na maioria das vezes, o incêndio ele é interno mesmo, é seu espírito clamando, é seu espírito ali em ebulição, desesperado por um recomeço. É aquela sequência de nadas acontecendo na sua vida, sabe? Aquele marasmo que pode até parecer confortável, seguro, mas o seu espírito sabe, gente. Ah, como ele sabe. Ele sabe que ele não escolheu focar nesse avatar aí, nesse personagem pra viver essa miserinha de vida. Então, meu amor, ele vai arranjar um jeito de te fazer entrar em movimento. O que eu tenho certeza absoluta que foi o que aconteceu com o episódio do incêndio externo no meu apartamento esse ano. Que foi exatamente esse pedido de reset, de movimento. E é por isso que eu tô aqui, minha gente. Eu tava ensaiando fazer esse canal, criar esses vídeos, transbordar a minha jornada pessoal de autoconhecimento já, ó, há um tempo. Mas ficava ali, né? Empurrando. Ficava ali, né? Procrastinando. Ai, gente, como a gente procrastina. Mas a gente procrastina, mas nosso espírito não. Ele sabe que aqui é temporário, que aqui, gente, é uma escolha muito passageira. Que a nossa existência aqui nesse personagem é um sopro, mas é um sopro que vai somar na existência infinita que nós somos. E por isso a gente tem que fazer direito. Por isso que a gente tem que aprender com os tombos. Não se apegar a eles, não se rotular com eles, mas se autorresponsabilizar e seguir sendo fonte. E seguir sendo leve, divertido, com muito entusiasmo, porque disso a gente tem de sobra. Quando a gente está conectado com a fonte, que é da onde a gente veio, não tem como ser drenado pela desmotivação. Vocês entendem? Então, se eu fosse dar uma dica prática aqui, tá? Pra quem se encontra hoje totalmente desmotivado, totalmente apegado à sua velha versão,
é encontrar não só uma nova rota, não é só olhar para um outro caminho, mas é encontrar um novo mapa completo. Realmente mergulhar nas infinitas possibilidades e se entregar à reprogramação mental, porque não é só fazer coisas novas, não, gente. Mas se você precisa redefinir as crenças antigas. E para isso eu super recomendo a minha ferramenta Códigos das Deusas, que é uma ressonância arquetípica que vai transformar o seu subconsciente já na primeira noite. São áudios que também acompanham ali e-book sobre as deusas mitológicas, vocês vão amar, para você ouvir enquanto dorme, e todo o trabalho vai sendo feito sem esforço. Tirando tudo aquilo que não faz parte da sua essência e expandindo a sua luz, o seu propósito, suas virtudes, e te fazer enxergar a vida de forma diferente, porque isso que vai determinar o seu salto de realidade. É a maneira como você interpreta tudo que acontece com você. Aperte o reset é um convite para você escolher de novo. É saber que a vida é um jogo, sim, e que suas vidas são infinitas. Reescreva sua história quantas vezes você achar necessário. Assuma a direção do seu filme. E se tiver que ser uma série com diversas temporadas, que seja. E o melhor, não precisa esperar o mundo cair para isso. Você pode resetar agora mesmo, com leveza, com consciência, com amor próprio. E eu escrevi um e-book chamado Aperte o Reset, que o link tá na descrição também. É um guia, gente, direto ao ponto. Feito com muito amor e muita vivência real. É para você que sente que precisa desse, sabe, esse novo fôlego. Desse pontapé reinicial na sua vida. É isso, gente. E se de alguma forma esse vídeo mudou tua frequência, te deu aí, opa, sabe, te deu um ânimo pra sacudir essa poeira, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, compartilhe bastante, tá? Eu amo vocês e até o próximo vídeo.